Pessoal, a busca por zagueiro no Vasco continua. O Vasco voltou a negociar a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que joga no Galatasaray da Turquia. O zagueiro, inclusive, está muito perto de ser o novo reforço do Vasco da Gama. O colombiano estava muito perto do Spartak Moscou da Rússia, mas a negociação acabou melando. E o volante argentino Sforza foi emprestado do Vasco da Gama ao Juventude até o final de 2025. E o meia Matheus França, ex-Flamengo, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 150 likes, dá essa moral pra gente porque é muito importante e clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos, falta menos de 10 inscritos pra gente poder chegar a 11.900. Então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o novo reforço do Vasco da Gama, nosso novo camisa 9. Isso mesmo, o meia Matheus França vai vestir a camisa 9 do Vasco da Gama e o Vasco anunciou oficialmente nas suas redes sociais no dia de ontem. Vasco acerta a contratação do atacante Matheus França. O jogador chegou ao Brasil na manhã da terça-feira, no dia de ontem, já realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato para ser o novo reforço do Gigante da Colina por empréstimo até junho de 2026, tá? Então, informação importante pra gente poder saber. Muita gente perguntou, João, Matheus França pode jogar no dia de hoje? Pode, tá? Tá aqui, ó, segundo informações do NT Vascaínos, Matheus França está em condições de jogo e pode jogar no dia de hoje, porque já está no bid da CBF, inclusive, o Vasco foi muito rápido, né? Escreveu já o jogador. Já o zagueiro Robert Renan passará ainda por um condicionamento físico. Seria mais ou menos isso, apesar de estar 100%, tá? O Matheus França não será utilizado no jogo contra o Botafogo no dia de hoje, pois ainda passará por sessões de treinamento, tá? Então, o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Matheus França não vão estar relacionados para o jogo de hoje, provavelmente, mas são dois jogadores que estão 100% fisicamente, mas precisa de um recondicionamento físico. Até porque lá na Rússia o Robert Renan não estava jogando, porque estava de férias. E o Matheus França a mesma coisa, tá beleza? Então são dois jogadores que estavam de férias nos seus países, nos seus clubes lá e não estavam jogando. Vão chegar aqui no Vasco, ter uns 10 dias de treinamento e depois ser relacionado. A gente precisa, né, da ajuda deles em campo, querendo ou não. Bom, vamos para outra informação que eu acho que é a mais importante desse vídeo. Você quer saber? Vamos falar sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Essa novela do Carlos Cuesta no Vasco, ela não acaba, né? E tá prestes a acabar com um final feliz. Vamos lá. Segundo informações, pessoal, do Lucas Pedrosa, do SBT, é o seguinte: Vasco retoma negociações e está perto de fechar a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, do Galatasaray da Turquia. O colombiano estava acertado com o Cruz Maltino, mas o acordo melou após o Spartak Moscou da Rússia oferecer um salário bem maior, né? E a gente sabe muito bem disso. Agora, o Cruz Maltino voltou à carga pelo zagueiro, voltou a buscar 100% e está próximo de concluir o negócio. Os clubes discutem se será uma transferência em definitivo, o jogador vai vir para o Vasco da Gama em definitivo, o Vasco vai comprar 100%, ou por empréstimo, tá? Então tá aqui, Cuesta seria a quinta contratação do Vasco nesta janela. O Vasco já contratou Robert Renan, zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O Cuesta chegaria para jogar pelo lado direito, fazendo uma parceria de zaga com o Robert Renan. Vasco contratou Thiago Mendes, volante, Matheus França, que a gente acabou de falar, e também o atacante colombiano Andrés Gomes, que já estreou, inclusive, dando assistência no jogo, infelizmente, da derrota contra o Corinthians. Mas um jogador que passou boa impressão para o torcedor vascaíno, pelo menos, tá? E não é só o Lucas Pedrosa que trouxe essa informação, pessoal. Lá o Jornal da Turquia também está noticiando a mesma coisa. Tá aqui, ó, segundo o jornalista Ferhat, um nome esquisito ali da Turquia, né, um jornalista, falou o seguinte, na tradução é o seguinte: o Vasco da Gama está renovando sua pressão por Carlos Cuesta. Apesar da decepção da semana passada, as duas equipes estão perto de um acordo. Então, cara, é mais ou menos isso. O zagueiro já está acordado com o Vasco, mas falta
o Vasco se acertar com o Galatasaray, que é o clube que tem os direitos econômicos do zagueiro colombiano. E aí, torcedor, vocês aprovam ou não a vinda do zagueiro colombiano Carlos Cuesta? Cara, eu aprovo 100%. Pra mim é um zagueiro que chega no Vasco da Gama pra ser titular e é uma zaga do Vasco que vai melhorar bastante. A gente vai sair de uma dupla de zaga de Lucas Freitas para João Vitor pra Cuesta e Robert Renan. Para mim seria excelente, uma evolução nítida. E o Globo Esporte, pessoal, também trouxe informação. Após negativas, o Vasco retoma conversas e fica perto de acerto para contratar Carlos Cuesta. O clube havia voltado a atenção a outros alvos depois que o zagueiro se aproximou do Spartak Moscou da Rússia. Mas negócio com o clube russo não foi concluído. A diretoria debate o modelo da contratação. Informação dada pelo Tébaro Schmidt e também pelo Bruno Murito. O Vasco voltou às atenções a um alvo a princípio parecia descartado. Avançou nas negociações e está perto de fechar sua quinta contratação nesta janela. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray da Turquia, é o nome do jogador. A diretoria vascaína já tem um acordo com Cuesta, eu acabei de falar, e também os seus representantes. Então tá tudo certo entre Vasco e Cuesta e seus empresários. O clube neste momento debate qual vai ser o modelo do negócio, né? Como que vai ser? Vai ser compra definitiva ou empréstimo? Se uma contratação definitiva, molde de primeira proposta, ou se por empréstimo. As conversas foram retomadas nesta segunda-feira, tá? Na segunda-feira as conversas começaram a fluir novamente. Aos 26 anos de idade, o jogador colombiano preencheria uma das principais lacunas do elenco comandado por Fernando Diniz atualmente, que é a de um zagueiro que atue pelo lado direito do campo. Nos últimos dias, o Vasco acumulou negativas. Léo Duarte, Nino, Joaquim, Vitor Tormena, né? Que recusaram a proposta do Vasco. O jogador é titular da seleção colombiana. Na Copa América do ano passado, Carlos Cuesta era o nome preferido do clube para a posição desde o início da janela de transferências. O Cuesta era a prioridade do Vasco, né? Internamente, acredita-se que entre os alvos, ele é o zagueiro que melhor consegue aliar velocidade, força e qualidade na saída de bola. Cara, importante saber sobre essa situação. E aí tá aqui também, ó, o presidente Pedrinho assistiu os jogos da Cuesta na Copa América e havia ficado empolgado com a possibilidade de contratá-lo. Então, pessoal, é isso. O jogador tá perto de vir pro Vasco da Gama, de ser o novo reforço do Vasco, né? O Vasco que tá se movimentando nessa janela de transferências. Muita gente falando até mesmo que essa janela do Vasco, ela é uma das melhores que já viram, né, ultimamente, esses últimos anos. Realmente parece, né? As movimentações do Vasco são bastante interessantes. Vamos esperar entrar dentro de campo pra gente poder avaliar. Mas aqui de início, parece realmente que é uma movimentação muito boa, tá? Bom, jogador, pra quem não conhece, né? Carlos Cuesta, 26 anos de idade, nasceu na cidade de Medellín, na Colômbia. Ele tem 1,79 de altura, posição dele é zagueiro. Ele também foi convocado para a seleção da Colômbia várias vezes, jogou a final da Copa América contra a Argentina, né? Ele tem contrato com o Galatasaray até o dia 30/6/2028. Ele tem um valor de mercado avaliado em 7 milhões de euros, então bastante dinheiro, querendo ou não. É um jogador que joga como zagueiro pelo lado direito, também já jogou como lateral, como volante, faz qualquer posição. Mas a prioridade dele é jogar pelo lado direito da zaga, tá? É um jogador, pessoal, que começou no Atlético Nacional da Colômbia, sub-20, subiu pro profissional, foi pro Genk da Bélgica, no Genk da Bélgica onde se destacou, e no início do ano ele foi comprado pelo Galatasaray da Turquia, mas acabou que o Galatasaray não tá utilizando o jogador quer sair, né? Então agora o Vasco tá em negociações aí para tentar a contratação do Carlos Cuesta. Para mim seria uma baita contratação do Vasco, iria, cara, ajudar muito a zaga do Vasco da Gama nessa atual temporada. Os números do Cuesta, pessoal, nessa última temporada, ele fez 22 jogos, 1 gol, 0 assistências, 5 cartões amarelos e 1.461 minutos jogados, tá? A temporada 23 e 24 do Cuesta, ele jogou 42 jogos, fez 1 gol, 0 assistências, 11 cartões amarelos, 3.800 minutos jogados. E como você vê aqui na tela, é um jogador que jogou contra o Brasil,
na Copa América do ano passado, jogou contra o Panamá, contra o Uruguai e a final, 120 minutos em campo contra a Argentina, né, que a Colômbia foi eliminada pela Argentina, querendo ou não. Então, cara, informação importantíssima pra gente saber de um jogador que provavelmente deve chegar no Vasco da Gama. Hoje ainda deve confirmar a contratação do Carlos Cuesta no Vascão. Lembrando, pessoal, clica no botão do like, se inscreve no canal, hypa nosso vídeo e hoje tem live pré-jogo, tá? Então fiquem de olho aqui no nosso canal, vai sair mais um vídeo aqui no nosso canal mais cedo, 1h da tarde, então fiquem ligados, tá? E aí depois, lá para umas 4 horas, por ali, 4h30, a gente vai abrir nossa live pré-jogo pra gente poder falar sobre esse jogo muito importante no dia de hoje contra o Botafogo, beleza? Bom, outro ponto, pessoal, informação importante pra gente poder falar é sobre esse jogador que tá na tela, Juan Esforza, isso mesmo. O Vasco acertou o empréstimo do volante Juan Esforza ao Juventude, tá? Até o final do ano. O Vasco estava tentando negociar o jogador para algum lugar, para os Estados Unidos, para a Argentina, para alguns clubes brasileiros, né? Tentando vender o Esforza até mesmo. O Vasco não conseguiu, mas conseguiu pelo menos um empréstimo do Esforza ao Juventude, que também joga a Série A. O jogador não poderá atuar contra o Vasco da Gama, tá? Então, importante saber sobre isso. É um jogador que chegou no Vasco da Gama como uma promessa argentina, como volante, era capitão do Newell's Old Boys, acabou que no Vasco não conseguiu se adaptar, teve algumas oportunidades, mas realmente não conseguiu convencer. A mim, pelo menos, quero saber a sua opinião. Você acha que o Esforza merecia mais oportunidades, ou já recebeu oportunidade? A gente viu que é um jogador limitado, pra mim eu já vi que é um jogador limitado. Tem muito a crescer? Tem, claramente, um jogador novo, mas eu acho que é um jogador muito limitado. Então tá aqui, ó, o Globo Esporte também confirmou. Vasco encaminha empréstimo de Esforza ao Juventude. O volante argentino será emprestado até o final do ano. O Vasco encaminhou o empréstimo de Esforza ao Juventude até o final do ano. O volante argentino não estava nos planos da direção vascaína e da comissão técnica de Fernando Diniz. O clube carioca tentava uma negociação para o volante desde o início do ano, mas não houve uma transferência neste sentido. O volante não se firmou em 2024, ano em que foi contratado para ser o titular do Vasco da Gama por Alexandre Matos. A notícia do empréstimo de Esforza foi dada primeiramente pela rede da Itatiaia e confirmada pelo Globo Esporte, tá? Então, é importante, o Esforza foi comprado pelo Vasco na época por 25 milhões de reais, então foi um dinheiro que o Vasco gastou e eu acho que o Vasco não vai ter nenhum retorno, né, infelizmente. Ele foi reserva na maior parte da temporada do ano passado, inclusive, pro Hugo Moura e também pro Matheus Carvalho, né? Em 2025 ele atuou somente 5 vezes, né, 2 no Campeonato Brasileiro, então por isso ele pode se transferir ao Juventude, né, e 3 vezes no Campeonato Carioca, naquele mesmo time reserva, mistão, que o Vasco jogou no início do ano. Então, pessoal, é isso. É um jogador que foi comprado pelo Vasco, pelo Alexandre Matos, mais uma vez, mais uma contratação da era Alexandre Matos, que não deu certo no Vasco da Gama, e a gente praticamente, ó, rasgou dinheiro. A realidade foi essa, tá bom? Bom, falamos nesse vídeo sobre o Matheus França, quero saber a sua opinião, o que você acha sobre a contratação do nosso novo meio-campista camisa 9, né? Falamos também sobre o zagueiro Cuesta, zagueiro joga no Galatasaray, que está muito perto de ser um novo reforço do Vasco da Gama. E o que você acha para ele fazer uma dupla de zaga com o Robert Renan? Para mim seria muito interessante, tá? E o que você acha também sobre o empréstimo do Esforza ao Juventude, beleza? Bom, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Falta muito pouco pra gente poder chegar à nossa meta de 11.900 inscritos. Então, pô, ajuda aí. Clica no botão de se inscrever, clica no botão de hypar, divulga nos grupos do WhatsApp, segue a gente no Insta também, CRVG_João01. E hoje tem live aqui no nosso canal pré-jogo também, beleza? Vai ter mais um vídeo novo aqui no nosso canal, lá para umas 1h30, 2 horas. E aí umas 4 horas da tarde a gente abre a nossa live pré-jogo aí, trocando uma ideia com vocês, falando sobre as novidades. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, abraço. E hoje tem Vascão, hein? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a provável escalação e vamos deixar pra falar sobre tudo no pré-jogo também. Abraço!